capítulo 8, parte 1, preparativos para o retorno. No nosso último encontro, termina-se, então, a conversação de André Luiz, Hilário, Druso, Silas, juntamente de Sâncio, aquele mentor espiritual que veio, esclareceu inúmeras dúvidas de André Luiz, de Hilário, de todos, né? E seguiu. Então, André Luiz começa o capítulo de hoje dizendo que o estudo na mansão era fascinante. Tudo que ele via ali prendia a atenção dele. Mas também era verdadeiro que tudo precisava de tempo. Tudo era muito minucioso. Para que pudesse entender cada caso, era necessário estar mais penetrado dentro da situação. No entanto, a oportunidade que nos for oferecida era das mais valiosas. Hilário e eu solicitamos o assentimento das autoridades a que devíamos consideração e efetuamos proveitos entrosagens de serviço, permanecendo sediados no Instituto por alguns meses, de maneira a recolher ensinamentos e fixar observações. Então, dizendo o seguinte, olha, ali tinha muito aprendizado, precisava de tempo, então nós pedimos permissão para que a gente pudesse ficar mais tempo, Hilário e eu, a fim de realmente aprofundarmos e trazer o aprendizado, porque cada coisa que tinha ali nos era valiosa, né? Não tem lugar melhor para aprender do que com as histórias no umbral. Todas vai nos levar aos mesmos princípios, mas, como são histórias diferentes, nos levam à reflexão. E quem sabe até nós mesmos não estamos aí, né? Dentro de algum desses problemas, necessitando de aparar as arestas, né? As arestas das chagas que há em nós. Foi assim que nos dispusemos a partilhar com Silas o trabalho atinente ao processo de Antônio Olímpio, a cuja fase inicial assistíramos com fervoroso interesse. E ele está dizendo, olha, depois que nos foi concedido estarmos ali para poder aprender, para poder também ajudar, nós nos unimos a Silas para poder aprofundar na história de Antônio Olímpio. Lembra de Antônio Olímpio? Antônio Olímpio era aquele ser humano apegado aos bens materiais, apegado a dinheiro. O pai morre, deixando uma herança muito grande. O que é que ele faz? Chama os irmãos para um passeio de canoa, chega lá, eles dão sonífero para os irmãos, faz com que a canoa tombe para que os irmãos caiam, os irmãos não sabem nadar, ele então nada, larga os irmãos em apuro, os irmãos desencarnam e ele fica com toda a herança. Daí, ele contrai núpcias com Alzira, mas em um momento também ele se vê, né, assolado aí pela perda física de Alzira, porque ela também desencarna por afogamento, mas os dois têm um filho, Luiz, que permanece aí com ele, né? Só que Antônio Olímpio achava que estava tudo certo, porém, os olhos físicos é que não conseguiam visualizar os irmãos. Porque os irmãos desencarnaram, o corpo físico morreu, mas o espírito dos irmãos permaneceram ali em um estado de ódio, obsediando, então, Antônio Olímpio. E aí, então, nós vamos seguir. Após 6 dias sobre a reunião em que ouvimos a palavra de Sâncio, o grande ministro, a irmã Alzira, veio ao estabelecimento em obediência ao programa que Druso passou a traçar para as tarefas que lhe diriam respeito. Quem é Alzira? Alzira é aquela que foi casada com Antônio Olímpio. Então, 6 dias haviam se passado desde que Sâncio teve na mansão. Mas Drúzio, né, o diretor da Mansão da Paz, pediu para que Alzira viesse, né? Ou seja, deixasse um pouco seus afazeres, porque tinha para ela uma tarefa, tinha para ela uma missão. E lembra-se que Alzira estava o tempo todo
orando em prece, pedindo a misericórdia para Antônio Olímpio? E ela é que vai ter uma missão aí, quem sabe, de ajudá-lo. E aí continuamos. Designado pelo diretor da casa, Silas recebeu-a em nossa companhia, alegando que juntos atenderíamos ao problema, agindo em cooperação. A nobre criatura, depois das saudações usuais, esclareceu-nos que, amparada por amigos de certa colônia socorrista, fazia o possível por ajudar ao filho que deixara na terra. Então, Antônio Olímpio desencarnou, mas Alzira, além de estar ali intercedendo por Antônio Olímpio, ela também intercedia pelo filho Luiz. Por quê? Porque o filho Luiz herdara a materialidade do pai. Ele era muito apegado às coisas materiais, ao dinheiro, à fazenda, a tudo. Então, era também uma porta aberta, né? Então, Antônio Olímpio desencarna, teve lá alguns momentos de visão com seus irmãos, mas os irmãos de Antônio Olímpio agora estão obsediando quem? O filho de Antônio Olímpio. E aí a gente percebe o quão perigoso é a porta que nós deixamos aberta, né? Porque às vezes aqueles que a gente não tem nada a ver com a história, por estarmos vibrando igual, a afinidade nos suga para perto deles. Isso é inevitável a todos nós. Todos nós temos tipos de ímãs diferentes, né? Onde o ímã semelhante vai atrair o semelhante, e assim sucessivamente, seja para coisas negativas ou não. Luiz, cujo espírito se afinava com os antigos sentimentos maternos, apegando-se aos lucros materiais exagerados, informou-nos a interlocutora, sofria tremenda obsessão no próprio lar, sobre teimosa vigilância dos tios desencarnados, que lhe acalentavam a mesquinhez, detinha larga fortuna sem aplicá-la em coisa alguma. Enamorara-se do ouro, com a extremada volúpia. Submetia a esposa e 2 filhos às mais duras necessidades, receoso de perder os haveres que tudo havia por defender e multiplicar. Então, olha só, ele estava herdando as mesmas coisas do pai. Às vezes, deixava a esposa com 2 filhos passando por dificuldade para guardar o dinheiro, para guardar o que tinha, com medo de que se tirasse, perderia. Clarindo e Leonel, lembra? Os tios, os irmãos de Antônio Olímpio, não satisfeito com lhe viciarem a mente, conduziam para a fazenda usurários e tiranos rurais. Então, não estava ali somente Clarindo e Leonel, mas eles levavam com eles usurários. O que são esses usurários? São espíritos que também são apegados à matéria. Então, ele fazia o seguinte: aqui tá bom para a gente. Vem todo mundo que vai ficar melhor. Nós vamos conseguir atingi-lo de uma forma ainda mais eficaz e maior, né? Porque estão todos ali unidos em um propósito só, né? Obsediar, sugar e repor também as energias, né? Por quê? Porque se eles também eram apegados à matéria, aquela sensação de apego, ela também satisfazia aqueles que também tinham esse mesmo pensamento. E tiranos rurais. O que eram esses tiranos rurais? Aqueles donos de terra, aqueles senhores que tinham um pulso firme e queriam mesmo defender as terras. Então, estavam todos ali dentro da casa de Luís. No intuito só, alimentar aquele sentimento e da sensação daquele sentimento se alimentar também. Cujos pensamentos ainda se enrodilhavam na riqueza terrestre para lhe apagarem a sovinice. Luís, desse modo, respirava num mundo de imagens estranhas, em que o dinheiro se erigia em tema constante. Perdera por isso o contato com a dignidade social. Tornara-se inimigo da educação
e acreditava tão somente no poder do cofre recheado para solucionar as dificuldades da vida. Adquirira o doentio temor de todas as situações em que pudesse surgir despesas inesperadas. Possuía grandes somas em estabelecimentos bancários que a própria companheira desconhecia, tanto quanto mantinha em custódia no lar enormes bens. Fugia deliberadamente à convivência afetiva. Relaxara a própria apresentação individual e encravara-se em deplorável misantropia, obcecado pelo pesadelo do ouro que lhe consumia a existência. É aquelas pessoas, né, que você conversa com elas e elas 24 horas só falam em dinheiro. 24 horas só querem saber do seu saldo bancário. São as pessoas materialistas. Descuidam até mesmo da própria aparência, porque não querem gastar um centavo. Não querem mais ter uma convivência social, porque já tem medo do outro lhe roubar o que tem. E aí a pessoa vira o quê? Escravo do dinheiro, escravo da matéria. E aquilo que ela veio realmente buscar ficou para trás. É uma encarnação desperdiçada, né? Então, quando a gente vê uma história dessa, a gente precisa refletir e querer não ser igual. Não que o conforto que os bens materiais nos traz seja proibido, mas os excessos são proibidos. Os excessos são sim prejudiciais, porque tudo que excede nos tira a oportunidade de estarmos completando com aquilo que verdadeiramente deveríamos completar, né? Ou seja, o que está sobrando aqui está faltando em alguma parte. Então, é necessário o equilíbrio. Em seguida, a distinta senhora, buscando orientar as nossas futuras atividades, participou-nos que o afogamento dos cunhados se verificara em seus tempos de recém-casada, quando o filhinho mal ensaiava os primeiros passos, e que, após anos sobre a dolorosa ocorrência, encontrara ela também a desencarnação no lago terrível. Então, agora está falando para a gente, olha, eu já estava casada, lá naquele momento do desencarne, já estava com Antônio Olímpio, nosso filho era pequeno. E mais tarde, eu também vim desencarnar por afogamento nesse mesmo lago. Antônio Olímpio lhe sobrevivera na esfera carnal quase 3 lustros e por 20 anos, precisamente, padecia nas trevas. Luís, dessa forma, alcançava a madureza plena, tendo atravessado os 40 anos de experiência física. Então, ela está contando, entrando em detalhes de como está o ambiente, porque se André Luiz, Hilário e Silas vai tentar ajudar, ela está falando o ambiente que eles vão encontrar e ela também provavelmente vai estar aí disponível para a missão ao qual ela terá que realizar. E ela está dizendo, depois do meu desencarne, Antônio Olímpio ainda viveu mais um tempo. E depois do desencarne dele, ele ficou 20 anos no umbral. E Luiz, agora, que quando o deixei ainda era moço, já passa-se dos 40 anos de idade. Ante a palavra do assistente que indagou quanto aos seus tentames de socorro do marido desencarnado, Alzira declarou que isso fora realmente impossível, porque as vítimas se haviam transformado em carcereiros ferozes do infeliz delinquente, e como até então não conseguira escudar-se em qualquer equipe de trabalho assistencial, não lhe permitiam os verdugos qualquer aproximação. Ainda assim, em ocasiões fortuitas, dispensava ao filho, à nora e aos 2 netos algum amparo, o que se lhe fazia extremamente difícil, de vez que os obsessores velavam irredutível, guerreando-lhes a influência. Olha o que ela está dizendo. Eu estava tentando ajudar o tempo todo, mas muitas das vezes eu não conseguia, porque aqueles que estavam ali obsediando formavam campana em volta, ou seja,
tinha uma energia que circundava o local que não deixava com que as intenções dela pudessem chegar. Eles guerreavam, até mesmo com a prece, com a oração, com o desejo deles estar bem. Então, veja uma outra lição para nós. Ainda que os nossos entes estejam aptos a nos ajudar, muitas das vezes, pelo estado de espírito em que a gente se encontra, eles não conseguem nos ajudar, ainda que eles possam. Porque as energias densas que nós vamos estar carregando não deixará que a sutileza da prece, da oração e a ajuda a nós, então, possa chegar. Olha a importância de revermos os nossos atos. Olha a importância de olharmos se as nossas portas estão abertas, se a porta está fechada, olhar se não tem uma janela que está aberta e trabalhar naquilo. Porque, às vezes, diante do automatismo da porta aberta, é difícil fechar uma porta, mas é no exercício que a gente consegue. Primeiro é no discernimento, de entender e aceitar que eu não posso ser daquela forma e que aquele princípio é equivocado. E aí eu vou fazendo o exercício, vou trabalhando em cima daquilo, para que eu possa fechar aquela porta, mudar de atitude, seguir uma vida da forma que precisa ser seguida e vivida. À vista da pausa espontânea que se fizera em nosso entendimento, num testemunho de comovedora humildade, consultou a Silas se a mansão deveria facultar-lhe uma visita ao esposo antes da viagem à procura do filho, segundo as tarefas programadas. O assistente aqueceu com maior carinho e guiamo-la, nós três, até o compartimento em que Antônio Olimpo se repousava. Então, antes de seguir para a terra, para onde se encontrava o filho, eles iam à procura dele, desejou estar com Antônio Olimpo. Avizinhando-se-lhe do leito, e ao vê-lo ainda prostrado e inconsciente, notei que o semblante da nobre senhora acusava visível alteração. As lágrimas borbulhavam-lhe incoercíveis dos olhos, agora conturbados por imensa dor. Afagou-lhe a cabeça, em que os traços fisionômicos, ao meu ver, se ajustavam pouco a pouco, e chamou-o pelo nome várias vezes. O enfermo abriu os olhos, pousando-os sobre nós, sem qualquer expressão de lucidez, pronunciando monossílabos desconexos. Registrando-lhe a ruína mental, a notável mulher pediu a Silas permissão para orar em nossa companhia, junto do esposo, o que lhe foi concedido prazerosamente. Diante da nossa surpresa, Alzira ajoelhou-se à cabeceira, aconchegou-lhe o busto de encontro ao colo, à maneira de abnegada mãe procurando conservar entre os braços um filhinho doente, e, levantando os olhos lacrimosos para o alto, clamou humilde segundo a sua fé. Mãe Santíssima, anjo tutelar dos náufragos da terra, compadece-te de nós e estende-nos tuas mãos doces e puras. Reconheço, Senhora, que ninguém te dirige debalde a palavra de aflição e de dor. Sabemos que o coração compassível é luz para que se tresmalham nas sombras do crime e amor para todos os que mergulham nos abismos do ódio. Perdoastes aos que te aniquilaram o Filho Divino nos tormentos da cruz, e além da paciência com que lhes suportaste os insultos, vieste ainda do céu, ofertando-lhes braços protetores. Mãe bondosa, tu que ergues os caídos de tantas gerações terrenas e que saras piedosamente as feridas de quantos se petrificaram na crueldade, lança caridoso olhar sobre nós, meu esposo e eu, jungido das as consequências de duplo homicídio que nos fazem sangrar os corações. Eu e ele estamos enovelados nas teias de nosso delito. Embora estivesse ele sem mim, nas águas fatídicas, enquanto nossos irmãos experimentavam a asfixia mortal, sou-lhe partícipes da responsabilidade
e identifico-me associada ao crime também. Meu esposo, mãe do céu, devia ter o coração envolvido em pesada nuvem quando se desvairou na entranha deliberação que nos chagou as consciências. Para os outros, poderá ele ter tido como um impenitente que se apropriou dos recursos alheios, infligindo a morte aos próprios irmãos, menos para meu filho e para mim, que lhe recebemos os maiores testemunhos de amor. Para outros, será réu diante da lei. Para nós, porém, é o companheiro e o amigo fiel. Para os outros, parecerá um egoísta sem direito à remissão, mas para nós é o benfeitor que nos assistiu na terra com imensurável ternura. Então, veja bem, Alzira está ali em oração e prece por Antônio Olímpio. E aí a gente fica pensando o que é o tempo diante dessa eternidade. Ela já havia desencarnado há muitos anos, ele viveu por muitos anos, décadas de umbral, estava ali em tratamento e ainda não estava tendo conexão com as palavras. Ah, como é bom saber que um ente nosso está socorrido e amparado. Como é bom saber que diante de toda a problemática que nos envolve, porque a saudade fere aqui, fere lá, as preocupações fere aqui, ferem lá, mas todos estão com discernimento, todos estão conseguindo raciocinar diante dos fatos, todos estão tendo lucidez como Alzira, de às vezes, quando nada puderem fazer, eles puderem orar, não só por nós, mas também por eles. Então, Alzira está ali junto de Antônio Olímpio dizendo o seguinte, que ela se coloca como partícipe, porque ela estava junto dele. Embora ela nada fez, mas para muitos que estavam enxergando Antônio Olímpio como um réu, ela enxergara como um companheiro e um pai que foi fiel e que teve os olhares de compaixão para com a família. O que ela está dizendo aí? Que todos nós temos erros e que, apesar dos erros que nós possamos vir a ter, principalmente os nossos entes que já se foram, eles podem ser o que for para os outros, mas para nós, nós temos ainda para eles um olhar doce e sereno. Como não ser egoísta e criminosa também eu, mãe querida, se lhe usufruir os bens e me alimentei do carinho de seu coração? Como não ser igualmente responsável na culpa, se toda a culpa dele se prendia ao propósito, embora louco, de assegurar-me superioridade em minha condição de mulher e de mãe? Advoga-nos a causa, mediadora celeste. Faz-nos voltar juntos à carne, em que delinquimos para que possamos expiar nossos erros. Conceda-me a graça de segui-lo como servidora contente e agradecida, religada a quem devo tanta felicidade. Reúne-nos novamente no mundo e auxilia-nos a devolver com lealdade o valor àquilo que roubamos. Não permitas, anjo divino, que venhamos a sonhar com o céu antes de resgatar nossas contas na terra e ajuda-nos a aceitar dignamente a dor que reedifica e salva. Olha aí a necessidade de reparação. A necessidade que vai assolar todos nós, porque nós vamos ter conhecimento dos nossos atos. Às vezes, hoje nós não temos discernimento sobre eles. Às vezes, nós achamos que poderíamos estar no caminho certo, mas quando a gente se vê diante da cadeira da sabedoria, visualizando os nossos atos e não podendo argumentar e nem sequer dizer que é mentira, porque os fatos estarão na nossa frente, nós teremos em nós
o desejo de retornar, de fazer diferente, de nos reeducarmos e de devolver aquilo que um dia nós deveríamos ter feito, então não fizemos. Ainda que a gente venha e que a gente fracasse, mas nós vamos continuar com o desejo de reparar, até que um dia nós, de fato, iremos conseguir. Nos será um alívio, vai ser retirado das nossas costas um fardo e nós vamos se ver mais equilibrados diante da eternidade, diante da nossa vida. Mãe, atende-nos. Estrela de nossa vida, arranca-nos da escuridão do vale da morte. Diante de nós, o inesperado compelia-nos ao êxtase. Enquanto falava em lágrimas, coroara-se a Alzira de safirino esplendor. A doce claridade a se lhe irradiar do coração inundava todo o aposento. E assim que sua voz emudeceu, embargada e ofegante, excelso jorro de prateado luz desceu do alto, atingindo-nos a todos e comunicando-se especialmente ao enfermo, que desferiu longo gemido de dor humanizada e consciente. A prece de Alzira lograra um êxito que as operações magnéticas de Druso não haviam conseguido alcançar. Antônio Olímpio descerrou desmensuradamente as pálpebras e mostrou no olhar a lucidez dos que despertam de longo e torturado sono. Agitou-se, sentindo na face as lágrimas da esposa que o beijava enternecida, e bradou, tomando de selvagem contentamento: Alzira! Alzira! Ela aconchegou-o de encontro ao peito, com mais ternura, como quem quisesse pacificar-lhe o espírito atormentado. Mas a um sinal de Silas, dois enfermeiros aproximaram-se, restituindo-o ao sono. Tentei algo dizer à sublime mulher cuja oração nos erguera a tão culminante emotividade, mas não consegui. Somente aquelas que viajaram por muitos e muitos anos sobre a névoa da saudade e da angústia poderão entender a comoção que naquela hora nos dominara irresistível. Procurei observar o semblante de Hilário, mas meu companheiro mergulhara a cabeça nas mãos e, fitando o valoroso assistente, notei que Silas buscava enxugar as lágrimas dos olhos. Consolei-me. Os grandes corações daquela casa de amor igualmente choravam, tanto quanto eu, mísero pecador em luta para sanar minhas deficiências, e contemplando a Alzira, que se achava agora de pé, acariciando os cabelos do infeliz, tive a ideia de que um anjo do céu visitava um penitente do inferno. Então, a Alzira estava ali, né? Há mais tempo socorrida, mas preocupada demais com toda a situação. E todos estavam comovidos. Por quê? Porque toca na ferida de todos nós. Todos nós vamos passar um dia por momentos semelhantes. Ou conosco mesmo, ou então com alguém que a gente muito ama, que precisa de ajuda. Porque nós sabemos que os mais próximos podem estar socorridos e estão socorridos, né? Em falando aqui da gente. Mas a gente sabe que tem aqueles que estão, como se diz, desgarrados. E, quem sabe, nós não tenhamos participação direta naquilo que o outro se tornou. E aí vence o arrependimento. E diante do arrependimento vem as lágrimas. Aí sim vem em nós a frase: eu não deveria ter feito. E nós vamos querer sanar cada ato. Foi Silas quem nos arrancou ao silêncio, oferecendo braço à abnegada irmã para a saída e explicando o prestimoso. A oração trouxe-lhe imenso bem,
mas não lhe convém o despertamento, senão gradativo. O sono natural e reparador ainda é uma necessidade em sua restauração positiva. Alzira afastou-se com mais tranquilidade, apesar da flagelação moral do reencontro. Minutos de valiosa conversação desfrutamos ainda, nos diversos setores de trabalho do grande instituto, até que, no momento aprazado, nos ausentamos, os quatro, indo ao caminho que para nossa companheira representava uma senda de retorno ao antigo lar. Na paisagem terrestre, enchia-se a madrugada de névoa rala e fria. De volta aos velhos sítios que lhe haviam assinalado dolorosa experiência, Alzira não disfarçava a emoção de que se via objeto. Levemente amparada pelos braços de Sila, designava aqui e ali esse ou aquele trecho dos caminhos e pastagens que lhe evocavam mais expressivas recordações. De repente, desvelou-se-nos em estreita planície o casario em que se lhe devolvera o drama funesto. Saíram então do mundo espiritual, estão indo para a terra, estão chegando em uma noite de névoa rala e fria. E ela se vê adentrando aí, né, ao casario aonde ela um dia morou e passou a sua última encarnação. Em verdade, o luar revelava sólida construção em franca decadência. Extensos pátios laterais exibiam grandes jardins arruinados pelo pisoteio constante dos bovinos de grande porte. Porteiras desconjuntadas, tapumes derruídos e as varandas imundas falavam sem palavras da desídia dos moradores. E entidades estranhas, embuçadas em largos véus de sombra, transitavam absortas nos grandes terreiros, como se ignorassem a presença umas das outras. Com o visível receio de se fazer ouvida, a esposa de Olímpio notificou-nos em surdina. São onzenários desencarnados, trazidos subrepticiamente até aqui por Leonel e Clarindo, de modo a fortalecerem a usura no espírito de meu filho. Lá estava infestado de espírito. A ponto, olha o que ela fala, eles estão tramitando e ignorando a presença uns dos outros, né? Então, daí a gente vê o quão difícil está aquela situação em questão espiritual. Está bem parecida lá com o filme de Divaldo, né? Lembra quando Divaldo chega àquela casa para poder dar um passo naquele senhor, que quando chega o quarto está infestado de espírito? Espírito sentado para o chão, garrafa de bebida para um lado, ou descornado para o outro, mas tudo o quê? Porque o outro ainda estava fazendo uso da bebida. Ele fazia uso da bebida, ele diante disso se via-se descontrolado, ele não tinha controle, e aí ele só ia atraindo para ele mais e mais. Então precisava-se ir na causa. Se a bebida está te causando mal, afaste-a de si, porque lá está a causa ao qual vai te fazer cair. Da mesma forma, está dizendo aqui Alzira, né? A casa está desdeixada, a casa está suja, os jardins estão pisoteados, está um lugar desleixado, um lugar sem cuidados. E aí, Hilário pergunta: eles não nos enxergam? Não, confirmou Silas. Com certeza nos identificam a chegada. Entretanto, pelo que deduzo, encontram-se demasiadamente fixados nas ideias em que se mancomunam. Eles estão fixados nas ideias em que um comunga com o outro. Então, eles podem até detectar uma energia diferente, mas não conseguem visualizar, porque o foco é muito maior naquilo que eles querem
prosperar. Não se preocupam com a nossa presença, desde que não lhe penetramos a faixa mental, comungando-lhes os interesses. Isso quer dizer, comentei, que se algo lhes falassem acerca da fortuna terrena, excitando-lhes o gosto da posse humana, indiscutivelmente nos dispensariam a melhor atenção. Exatamente. Por que não o fazer? Inquiriu meu companheiro curioso. Não nos seria lícito desperdiçar tempo, respondeu-nos o amigo. Mesmo porque o trabalho que nos compete espera por todos nós a reduzidos passos, ignoramos até agora como se nos desdobrarão as tarefas. Então, André está dizendo, Hilário perguntou, mas ele não nos enxerga? Não, não enxerga. Mas se a gente falar algo sobre fortuna, sobre. Aí eles vão nos dar atenção. Mas aí, Silas fala, mas não vale a pena perder tempo com isso, porque nós vamos ter muito trabalho à frente, né? De nada adiantaria diante dessa energia que eles carregam. Isso não vai resolver o problema, pelo contrário, só vai nos trazer mais problemas. Então, diante disso, a gente não testa ninguém, a gente não fala nada, a gente vem e faz o nosso trabalho. Com efeito, entramos e o movimento no interior doméstico era de pasmar. Desencarnados de horripilante aspecto, iam e vinham através dos corredores externos, conversando aloucados como se estivessem falando para dentro de si próprios. Tentei algo registrado que me era dado ouvir, e o ouro constituía assunto fundamental de todos os solilóquios a se entrechocarem sem nexo. André tentou ouvir a história, o que alguém estava falando, o que um deles estavam dizendo. E o assunto era só o quê? O ouro, o dinheiro. Não tinha outra coisa, era só essa. Qual se percebesse com mais funda acuidade as tramas do ambiente, Silas estacou de chofre e, deixando-nos os três em recuado ângulo de velha sala, ausentou-se, recomendando-nos aguardar-lhe o retorno cautelosamente. Pretendia estudar com antecipação nosso quadro de serviço. Decorrido alguns minutos, voltou a buscar-nos. Conduziu a irmã Alzira para o aposento em que Adélia, a dona da casa, repousava junto dos filhos, explicando que não era conveniente que Alzira se encontrasse logo com os irmãos transformados em verdugos, e ali a deixamos sob a custódia de Lário, que evidentemente, a contragosto, se deixou ficar distanciado de nós, atendendo aos imperativos de vigilância. A sós comigo, o assistente esclareceu que, para efetuar o socorro com proveito desejável, precisaríamos, antes de tudo, saber ouvir e que, em razão disso, procurasse de minha parte não lhe estorvar as atividades, na hipótese de me sentir assaltado por qualquer estranheza diante das atitudes que ele fosse obrigado a assumir. Compreendi quanto queria Silas dizer e dispunha-me a observar, aprender e contribuir sem alarde. Então, Silas estava dizendo para o André Luiz, olha, Hilário vai ficar lá no quarto, onde dorme a esposa com seus filhos. Você vai procurar, juntamente a mim, conhecer do ambiente. Até para a gente ajudar, a gente precisa conhecer e saber os passos que a gente vai dar, para que lá na frente a gente venha ter êxito e não fracasso. Então, André Luiz compreendeu e ficou disposto a, então, dar a assistência e a ajuda necessária. Encerramos até aqui a parte 1 do capítulo 8. No nosso próximo encontro, nós vamos continuar. Nós vamos ver aí qual que vai ser o desfecho da história que eles vão fazer para poder conseguir ajudar, principalmente a Alzira, que está aí anos e anos a impressa pelo filho, pelo marido, por ter harmonia de volta
no seu seio familiar. Alguma dúvida, gente? As histórias às vezes é cansativas, né? Mas nos leva a aprendizado. Que as nossas casas, né, não possam estar aí cheio daquilo que nós mesmos estamos atraindo para dentro delas. E que nós possamos ter aceitação, reflexão e saber e entender que muitas coisas que nós passamos às vezes somos nós mesmos que deixamos as coisas atrair para nós, né? A gente sabe que nós vamos passar sim por diversas dificuldades, isso é inerente do mundo de expiação e provas, mas que a gente, com vigilância, pode reduzir em muito determinados acontecimentos, e assim, quando a gente reduz o acontecimento negativo, olhando para um lado espiritual, visto que muita coisa vai nos acontecer porque é necessário para o nosso crescimento, mas quando a gente tem discernimento, a gente tende a passar com mais bravura e, ao final, a gente então conseguir acertar, né? E então levar aquilo que nós viemos buscar, que é a reparação, que é o aprendizado, que é sermos melhores, que é fechar as nossas chagas, né? Do egoísmo, do orgulho, da soberba, da falta de humildade, né? Para que nós então possamos cada dia trilhar o bom caminho, sermos pessoas, seres melhores.